Oi, pessoal, bom dia a todos. Vocês me escutam bem? A gente estava com probleminha técnico, eu quero saber se vocês estão me escutando. Ah, então tá jóia. Qualquer coisa, vocês me avisam se não escutarem. Tá certo, o meu áudio não tá muito bom, mas o do Pedro tá bom. Ele que vai apresentar para vocês. Tá bom? Eu só queria fazer uma abertura, dar bom dia para vocês. Eu me chamo Bruna Gonçalves, faço parte da equipe de Partner e SMI Marketing da América Latina. E, em primeiro lugar, como eu já disse, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela presença no primeiro de uma série de webinars de treinamento e capacitação de parceiros que faremos nesse ano. Ao longo do ano, teremos 14 sessões desses treinamentos virtuais gratuitos para vocês, todos em português. Ao final da sessão, vamos compartilhar um link para que vocês possam já se registrar nas próximas sessões. Temos também uma página no GEM, acho que vocês já devem conhecer, que ela chama GEM SAP Partner Marketing Academy Brasil. E essa página ela tem várias informações importantes sobre esses treinamentos. Então tem discussões, tem o calendário, links para registro e tudo mais. E caso vocês ainda não façam parte dessa página do grupo, peço que me enviem um e-mail e eu logo em seguida envio para vocês o convite, tá? Por e-mail mesmo. E hoje a gente vai começar com um parceiro do futuro, que vai ser apresentado pelo Pietro Delay. O cargo do Pietro é Manager Enterprise Reach Consulting do IDC. Tá? E ele vai falar sobre a transformação no ecossistema atualmente e como será a evolução do mesmo com base no futuro. E ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas, mas caso você tenha alguma dúvida, podem ir escrevendo, tá? Na janelinha aqui do chat, que a gente vai ver tudo e o Pietro vai responder ao final da sessão. E também, ao final, a gente pede que vocês respondam uma breve pesquisa. A opinião de vocês é muito importante para a gente melhorar, tá? Essas nossas sessões e fazer de acordo com o que vocês acham que fica melhor. Então, a gente pede que respondam essa pesquisa, por favor. E sem mais, gente, obrigada. E passo agora a palavra para o Pietro. Pietro, agora é com você. Obrigada. Obrigado, Bruna. Obrigado a SAP pela oportunidade de compartilhar a visão da IDC do ecossistema de parceiros. Como a Bruna disse, meu nome é Pietro Delay, eu sou responsável pela área de pesquisa e consultoria dentro da IDC. Eu, rapidamente, falando um pouco, eu trabalhei durante praticamente 20 anos como consumidor de TI, cheguei à posição de CIO. Depois eu mudei para o outro lado, virei fornecedor de TI, virei canal, virei parceiro, assim como vocês que estão aí acompanhando. E hoje estou há quase 3 anos na IDC vendo esse ecossistema todo. A ideia é falar sobre a transformação que o ecossistema vai gerar dentro da estrutura de parceiros e como devem se posicionar os parceiros aí para os próximos anos. Então esse é o tema. Tá? E tem 3 pontos principais que a IDC considera que são importantes para que os parceiros estejam preparados para a demanda futura. São razões tecnológicas, são razões econômicas e são razões de inovação. Eu só queria que vocês me confirmassem, alguém me pode confirmar se o áudio está ok, se estão me ouvindo? Ok, beleza. Então, a agenda que a gente vai passar são esses, né? As 3 principais razões para se converter num parceiro do futuro. Nós vamos falar um pouco de como construir vantagens competitivas e vamos encerrar com um guia essencial. Okay? Então, passando já pela parte das razões, a gente fala aí em 3 razões principais. A primeira é uma razão tecnológica. A infraestrutura hoje nas empresas está passando por uma mudança muito forte. A forma de aquisição, a forma de o que os clientes estão comprando está mudando. O segundo ponto é a virtualização. Ainda estamos vivendo a época da virtualização, a virtualização da infraestrutura de TI
passa não só pela virtualização dos servidores, como a gente já viu acontecer e ainda continua acontecendo, mas também por toda a virtualização dos elementos de armazenamento, dos elementos de comunicação, com tecnologias como o Software Defined Storage, Software Defined Networking, o Software Defined Data Center, isso tudo está acontecendo. Estão sendo incorporadas novas tecnologias, aí toda hora está surgindo coisa nova. Quando a gente fala em armazenamento, a gente fala hoje em armazenamento flash, que traz uma performance adicional que permite novos sistemas, novas soluções, da mesma forma em networking. Por último, um aspecto que está cada vez mais intenso, a gente tem visto na América Latina como um todo, em particular no Brasil, várias situações de segurança de empresas que não estavam preparadas e que sofreram de alguma maneira problemas, né, pela questão de segurança em tecnologia, e isso está virando também um dos discursos importantes para você fazer um approach num cliente. Né? O segundo grupo é o grupo econômico. Nós temos aí uma mudança na forma como o TI está sendo contratada. Existe aí uma pressão muito forte, né, na América Latina como um todo, nos países emergentes, a pressão do câmbio. Todos os países emergentes sofreram aí alguma influência de mudança cambial. Existe também o discurso, a gente ouviu muito tempo aquela discussão se TI tinha que ser CAPEX, que tinha que mudar para OPEX. Na realidade, hoje, as empresas buscam fazer com que tecnologia, TI, seja um custo variável, não é mais a discussão de CAPEX ou OPEX. Muitas empresas, a gente tem conversado e a gente se espanta às vezes com a quantidade de CEOs ou presidentes de corporações que falam que não vem problema em TI aumentar o custo desde que isso seja ligado ao movimento da empresa, ou seja, se a empresa cresce, não há problema que TI cresça. Então, a preocupação com custo variável que leva diretamente à contratação de TI como serviço. Ainda no aspecto econômico, a gente tem um impacto ainda muito forte dos sistemas legados. Na América Latina, os sistemas legados, a manutenção desses sistemas legados representam quase 50% do total de custos de tecnologia. E, finalmente, a questão do contexto econômico. Né? Cada país da América Latina, e a gente está focando aqui na América Latina, cada país tem um comportamento diferente. No Brasil, a gente tem uma dificuldade aí de contexto político que está refletindo no contexto econômico. Então, isso também é algo que os parceiros têm que estar atentos, né, para permanecer aí firmes, fortes e crescendo no futuro. O terceiro aspecto é a questão da inovação. Né? Eu sempre gosto de insistir, tem muita gente ainda que confunde inovação com invenção. Né? A inovação não é necessariamente invenção. Os maiores casos de sucesso com inovação, eles tendem a vir do uso de alguma novidade, alguma tecnologia existente, mas de uma maneira diferente ou em um lugar diferente. Você não precisa inventar algo para prover inovação. E é aí que os parceiros desempenham um papel fundamental. O conhecer uma tecnologia que está sendo aplicada numa determinada vertical, numa determinada indústria, algo que é uma prática comum, por exemplo, dentro de um setor financeiro, pode ser uma inovação dentro de uma área de varejo. Então, a inovação é cada vez mais importante. Estão surgindo concorrentes novos com ofertas disruptivas. Uma outra questão é que as linhas de negócio
estão tendo um peso cada vez maior nas decisões de TI. O diretor de marketing hoje está decidindo onde vai o dinheiro de TI, o diretor de operações decide onde vai o dinheiro de TI, às vezes com um poder de decisão maior do que o CIO. E isso está mudando, isso tudo é o pilar de inovação que mexe com os parceiros, né? Caminhos de decisão com mais gente envolvida, né? Cada vez mais gente se envolvendo no processo de decisão de investimento de TI, que faz caminhos mais longos, né? Para você conseguir fechar um negócio. Por outro lado, embora a demora para a decisão esteja maior, a cobrança de resultado está cada vez mais curta, né? Então esse é um desafio que os parceiros precisam endereçar e são esses os pontos que a gente vai discutir aí nos próximos slides. Então, passando aqui pela parte tecnológica, a mudança tecnológica que o ecossistema de canais de tecnologia tem que passar, a gente fala aí na mudança, né, puramente do ponto de vista tecnológico. A gente está hoje na segunda plataforma. Só para lembrar o conceito da IDC, a primeira plataforma era o tempo em que tudo estava concentrado, quando a tecnologia básica era o mainframe, né? Tempos românticos, né? O gestor de tecnologia tinha que vigiar uma única máquina, e que nem vírus tinha naquela época, né? A segunda plataforma é o que a gente está vivendo hoje, em que a grande mudança foi o poder de processamento e armazenamento ter passado para a mão do usuário. Na primeira plataforma estava tudo concentrado no mainframe, e hoje a gente vê o usuário com um poder cada vez maior de processamento e armazenamento. E a terceira plataforma é hoje apoiada em elementos integrados. Se você não tiver os quatro, você não tem a coisa funcionando, que são Big Data, Mobility, Cloud e Social Business. Uma outra coisa o parceiro que hoje está focado na tecnologia, está lá, vende um server, vende um storage, vende uma aplicação, ele tem que estar cada vez mais especializado. Como a gente vê a decisão de TI indo mais para a área de negócio, o parceiro tem que estar cada vez mais próximo ao negócio, tem que entender de uma determinada vertical ou várias verticais, mas tem que ser cada vez mais especializado. Isso vai fazer cada vez mais, isso vai ser cada vez mais importante. Ok? Então, passando para o ponto seguinte, o que a gente vê é a evolução. A gente vê cada vez mais os serviços de TI tendo que ser voltado ao negócio, né? Enquanto a gente tinha aí até 2010, né, um foco maior em tecnologia, se vendia a tecnologia pela tecnologia, o que a gente está vendo é cada vez mais a linha de negócio assumindo poder de decisão, e aí ciclos cada vez menores de desenvolvimento, quando você fala no desenvolvimento de aplicações específicas, e você passa a oferecer serviços de negócio para o negócio, não mais serviços de TI. Por outro lado, o orçamento de TI, a gente está vendo aí que passou por uma recessão, particularmente no Brasil, a gente ainda tem uma situação difícil, né? E na área de serviços tradicionais, que são os que a gente chama de segunda plataforma, a gente vê isso caindo, né? Se a gente olhar o cenário de 2015, olhando como América Latina, a gente vê que, por exemplo, dentro do que se consumiu de TI, ou de software, dentro do pilar de software, 40% das vendas de software já foram de novas soluções ou novas funcionalidades. Mas 50% do que se consumiu dentro do mundo de software foi manutenção do sistema existente.
né? E apenas 10% é que já está na nova modalidade que a gente fala, por exemplo, do as a service e principalmente cloud, né? Então é ainda uma participação pequena, porém é algo que a IDC vê como o que mais vai crescer. A gente vai explorar melhor esse tema, mas o maior ritmo de crescimento, e se a gente olhar particularmente Brasil, enquanto a gente fala de crescimento de apenas um dígito em tecnologia no Brasil, especificamente os ambientes em cloud, essa é uma das poucas coisas em tecnologia que ainda vai crescer 2 dígitos ao longo deste ano, tá? De 2016. O que a gente vai ver é cada vez mais as iniciativas, as novas iniciativas indo para o mundo cloud e o legado, tomando o lugar do legado em termos de valor, tá? Para ter uma ideia, 22% do que se gastou em tecnologia na América Latina foi relativo a serviços profissionais de implementação de migração de coisas novas. Quer dizer, estamos falando aí num valor na casa dos 30 bilhões de dólares na América Latina, de serviços na implementação de novas soluções, sendo parte dessas novas soluções a migração de legados para sistemas já de terceira plataforma. Voltou o áudio? Sí, gracias. Ok, desculpem. Então, só retomando, quando a gente fala 2016, 60% das vendas que envolvem novas soluções, manutenção e cloud serão feitas por modalidade indireta, ou seja, não serão vendas diretas de fabricantes, mas serão vendas por canais. Ok? Olhando pelo lado dos clientes, o que a gente vê? A gente vê toda uma infraestrutura em transformação. Os dados que estão no gráfico aí do lado direito mostram claramente essa mudança, né? A gente vê este ano a venda de servidores tradicionais caindo 10% na América Latina. Ou seja, vão se vender 10% a menos servidores do que no ano passado. Tá? Então, isso está mudando. Por que disso? 40% dos servidores que estão entrando em operação agora estão sendo habilitados para algum workload em cloud. Então, essa é uma mudança. Não quero com isso dizer que não vai se comprar infraestrutura. Sim, tudo que roda em cima de uma infraestrutura, porém, a gente vê um deslocamento. Os serviços de infraestrutura de cloud pública vão crescer 45% na América Latina para o próximo ano. Então, é um deslocamento, é uma transformação da infraestrutura empresarial. Então, as empresas estão claramente investindo menos de infraestrutura e o impacto acontece em software, ou seja, a tendência é fazer com que se
se consiga mais resultado em cima do mesmo investimento. Isso a gente estende para plataforma como serviço, que está crescendo, vem crescendo no ritmo de 55% na cloud pública dentro da América Latina. Então, claramente o que a gente vê, as empresas mudando a forma como tratam sua infraestrutura, se direcionando para a cloud, e o motivo, claro, o que é? Em primeiro lugar, a agilidade, e em segundo lugar, sempre pesa naturalmente a questão do custo. Tá? Então, uma mudança bastante clara. Isso nos clientes, né? Porém, se a gente for olhar nos parceiros, como é que estão se comportando os parceiros? A gente fez uma pesquisa com parceiros e perguntou, isso foi feito ao longo de 2015, com revendas, distribuidores, e a gente perguntou se, essa pesquisa de 2014, do final de 2014, perguntou, você pretende fazer vendas de solução dentro da terceira plataforma? E claramente, revendas, principalmente Tier 1, não estão focados em vender soluções de terceira plataforma. Né? Você vê aí, mais de 60% não tem iniciativa na terceira plataforma. Porém, para os que já têm algum produto hoje de terceira plataforma, é nítido o crescimento. Por exemplo, 15% do faturamento dos que estão habilitados a vender terceira plataforma já vem de soluções de mobilidade. E quando a gente fala soluções de mobilidade, a gente fala todo o ecossistema, não é necessariamente só a venda de um celular ou de um smartphone ou de um tablet, muito pelo contrário. É a venda de uma solução completa de mobilidade, ok? O claro é que o caminho a seguir é esse. O que a gente percebe é que o movimento dos parceiros não está tão rápido para prover as soluções de terceira plataforma, mas que isso vai seguramente contribuir cada vez mais forte no resultado dos provedores. Okay? Olhando, a gente fez uma pergunta para os gestores de tecnologia sobre quais são as suas prioridades, aonde eles pretendem gastar seu tempo e seu dinheiro. E o que a gente vê aí com uma participação maior é a modernização do ERP. Esse é o primeiro elemento dentro de infraestrutura, dentro das prioridades dos gestores, sendo que o que a gente percebe é que as novas funcionalidades, quando a gente fala em modernização, muito disso é atualização, novas funcionalidades, ou sistemas satélites, essas novas funcionalidades elas serão baseadas em cloud. Então isso já é uma mudança no direcionamento da terceira plataforma. Um outro aspecto, uma forma de entender essa questão é a criação de propriedade intelectual. As empresas hoje estão investindo em tecnologia para um dos principais motivadores para uma corporação investir em tecnologia é ter uma diferenciação competitiva. Isso é o que hoje alavanca, é o que faz com que o dono de uma empresa dê dinheiro para o seu gestor de tecnologia. E essa diferenciação competitiva, ela tem naturalmente embutida uma propriedade intelectual. Não necessariamente, a gente não fala, quando a gente fala em propriedade intelectual, não estou falando necessariamente você gerar uma patente ou fazer um registro disso no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, mas criar uma propriedade intelectual, ter um domínio dentro de casa de algo que faz com que a empresa tenha uma diferenciação. Então isso tem sido muito importante. Um outro aspecto é
a utilização de serviços cloud foi apontado pelos gestores de TI como sua terceira maior prioridade. É uma mudança, né? A cloud passa a ser prioridade. A parte de infra num primeiro momento, ou seja, infraestrutura como serviço, né? O que se chama de IaaS. PaaS também é bastante importante, ou seja, plataforma e ambientes para a criação de novas aplicações, né? Mas o que mais vai crescer nos próximos anos, sem dúvida, é a parte do SaaS, o software como serviço. Isso vai crescer bastante. E a gente tem aí como uma quarta prioridade a digitalização da infraestrutura, como eu comentei um pouco para trás, a atualização de parque para soluções cada vez mais virtualizadas, de ponta a ponta, passando por processamento, armazenamento e redes num contexto virtualizado. O quinto ponto é a questão de analytics. Vamos ser bem claros, na América Latina a adoção de Big Data ainda não está nos ritmos globais ou de países maduros, né? Mas o que a gente vê, que está no item anterior, que é a questão de adequação da infraestrutura, a gente percebe que muita dessa adequação é já para preparar a empresa para estar pronta e suportar novas soluções aí de analytics. Então a gente vê já um movimento de preparação para Big Data Analytics. E finalmente, o sexto item é o social, que está numa prioridade muito baixa para os gestores de tecnologia ainda. O porquê disso é porque as próprias áreas de negócio estão definindo como usar o social, né? Como caminho está se buscando o uso do social para conhecer melhor os clientes, mas mesmo essa definição está gradual pelas áreas de negócio, e a área de TI está em compasso de espera para definir o que precisa fazer nessa linha. Ok? Então, esses são os elementos que a gente vê. Passando para o segundo grande pilar que os parceiros precisam se transformar, tem a parte econômica. E dentro da parte econômica, o que a gente fala principalmente é a questão de cliente, que passa a ser cada vez mais, né, no futuro, a área de negócios, né, em conjunto com a área de TI. Uma outra mudança é que, justamente pelo maior conhecimento que tem que ter de negócios e essa relação cada vez mais estreita, o tipo de venda que é hoje transacional passa a ser uma relação de longo prazo. E da mesma forma, as oportunidades tem o mesmo efeito. Então, em vez de ter uma venda de curto prazo em cima de algo transacional, você passa a ter o desenvolvimento de oportunidades de longo prazo. Ok? Olhando nesse sentido, a gente fez uma pesquisa para entender quais são as principais iniciativas de negócio. Essas pesquisas todas que eu vou passar nesse próximo conjunto de slides, ela foi feita não só com gestores de tecnologia, mas com gente também de linha de negócios. E aí, o que é claro em termos de prioridade de negócio, a primeira delas é redução de custo. Isso é natural, isso é contínuo. Acho que até nas nossas casas a gente tem a preocupação com a redução de custo, né? E ela é dentro das corporações em todas as áreas, né? Não se fala em reduzir custo só de operação, custo de TI também está aí dentro. Porém, quando a gente olha a segunda maior prioridade dentro das corporações, está em incrementar a produtividade. E aí está a oportunidade para os parceiros e para as áreas, apoiar as áreas de tecnologia, porque frequentemente quando a gente fala em aumentar a produtividade, a gente fala num melhor uso de
tecnologia, com automatização e com melhor uso da informação. Então, essa é uma área de oportunidade que tem que ser buscada. A terceira são processos de negócio, né? Mudança nos processos de negócio, e aí tem várias coisas. Só para dar um exemplo, aí falando de tecnologia, como é que tecnologia está influindo nas áreas de negócio, por exemplo, o IoT, ou Internet das Coisas, né? A gente tem uma utilização cada vez mais intensa, né? A América Latina está abraçando esta causa de IoT, está sendo desenvolvido, falando particularmente de Brasil, a gente tem um movimento governamental, BNDES, movimentando a máquina para definir uma política efetiva na área de internet das coisas. Isso está acontecendo nesse momento. Então, o IoT é uma coisa que não é só para as grandes indústrias, a gente não está falando de algo que vai pegar só grandes corporações, isso vai permear por todo o tamanho de organização e que vai imediatamente na sequência trazer uma demanda por sistemas analíticos para processar toda essa informação que vai ser capturada pelas organizações. E um outro aspecto, eu não vou passar por todos, mas melhorar o relacionamento com o cliente. Isso envolve todas as plataformas. Quando uma empresa quer melhorar o relacionamento com seus clientes, a gente fala aí em mobilidade, poder ser acessado pelo cliente em qualquer lugar. Então a gente fala aí em Omni Experience, em várias coisas. A gente fala aí no aspecto do social, que, como eu disse, está em compasso de espera, mas em breve a gente deve ver movimentação. Então são todos elementos que têm oportunidade. Okay? Passando aí para o próximo slide, o que a gente vê, e eu já havia comentado um pouquinho antes, é que os legados ainda estão tendo um impacto muito forte na compra de serviços, né? As corporações, se a gente for olhar ali do lado esquerdo, e esse é um retrato do mercado no México, no Brasil não está muito diferente, mas na realidade essa é a média da América Latina praticamente. A gente vê aí 56% da despesa de TI, do budget de TI das corporações, indo para os transacionais legados, né, para o existente, para o sistema que está hoje em produção. E na prática a gente vê 15 a 17% sendo alocados para inovação. E muito disso não está sendo absorvido pelos parceiros tradicionais. Os parceiros que não estão se transformando não estão absorvendo algo que está na faixa, como eu disse, de 15 a 17, 18% do orçamento de TI das corporações. Por isso que é muito importante que os parceiros estejam prontos para inovação, para se transformar e trazer negócios aí do lado direito, né, nesses três pilares que a gente fala nos novos 50% do budget das corporações. E o que a gente tem que focar, o discurso que tem que ser focado, o discurso dos parceiros, tem que mudar, né? A gente fala cada vez mais em decisões de negócio. Então, essa parte que eu vou apresentar agora é específico do barômetro que a gente fez de Line of Business, ou seja, entrevistamos aí os gestores, um CMO, o gestor de marketing, um CFO, que é o gestor de finanças, de operações, de RH, e na entrevista que a gente fez com esses profissionais das empresas, o que a gente percebe é que só 34% dessas empresas têm talento analítico para suportar o negócio. Isso não é dito só pelo CIO, isso é dito
pelos executivos de negócio. Então a gente vê aí uma grande oportunidade de parceiros em suportar as corporações, suportar as linhas de negócio das corporações para todo esse movimento de analytics. O que a gente vê também, por exemplo, 43% dos departamentos de vendas só usam suas aplicações em plataforma móvel, ou seja, a equipe de vendas ainda sai com um papel debaixo do braço, né? Então tem muita oportunidade para se melhorar nisso, né? Principalmente onde você demonstra um ganho de produtividade. A gente vê 45% dos gestores de negócio dizendo que dependem do departamento de TI para a criação de um relatório. Ou seja, quando ele precisa de visualizar uma informação que já está disponível dentro da empresa, ele depende de uma interação do departamento de TI que acaba fazendo com que ele fique insatisfeito e procurando novas maneiras de resolver. Então, é aí que o parceiro tem que estar cada vez mais próximo de negócios. Só 30% das corporações tem o processo de vendas automatizado acima de 80%, ou seja, ainda tem muita coisa manual, mesmo que em sistema, muita aprovação, muita operação ainda ineficiente. 70% das companhias ainda usam o e-mail e call center para o atendimento ao cliente, né? E não é isso que os clientes esperam, que a gente fala de omnichannel, né? Quando a gente vê como tendência de mercado, as novas gerações, quem tem filho pequeno já sabe, uma criança hoje, um filho de 5, 6, 7, 10 anos, já chega para o pai e para a mãe dizendo, olha, compra para mim isto, neste lugar, neste preço, que vai entregar desta maneira, e eles se viram usando a internet, e é esse o mundo que a gente vai ver evoluir. Mesmo quem não queira, vai ter que mudar, porque os consumidores, essas novas gerações, seja milênio, X, Y, Z, o nome que você der, compram, consomem e hoje uma criança, eu tive que esperar ter 18 anos para ser um consumidor. Hoje você tem pessoas de 5, 6, 7 anos que já são consumidores e que eles estão definindo a forma como a tua empresa vai interagir com eles. Não é mais a tua empresa que define como vai interagir. Dentro do conceito do Omnichannel, o cliente define por onde vai falar com a empresa. Então, 70% das empresas ainda estão numa forma antiga e tem uma oportunidade, eu diria mais do que uma oportunidade, uma necessidade de mudança. 55% das empresas não usam nada de informação de rede social para tomar decisão para negócio e 65% das empresas não tem software para ter uma visão real-time do comportamento dos seus clientes. Muitos ainda estão naquela de tirar um relatório do BI no fim de semana, alguns deles já estão mais evoluídos, né? No fim do dia ou no dia seguinte entregam um relatório de inteligência de mercado e no fundo todos eles perderam a oportunidade de negócio que tinha ontem, porque não dispunham de um sistema real-time. Essa é uma mudança importante. Okay? E aí é que acontece a resistência dos parceiros. Muitos parceiros estão na zona de conforto. Então, quando a gente pergunta por que você não vende soluções de terceira plataforma, é porque estão confortáveis e não estão percebendo a mudança do mercado. Alguns responderam que é porque não existe demanda do cliente para essa mudança. E aí eu faço a pergunta, será que você está falando com o interlocutor certo? Mesmo que você não tenha hoje um relacionamento direto com a linha de negócio, pode até acontecer. A pergunta é, será que você está suportando o teu cliente, o gestor de tecnologia? Será que você está suportando ele corretamente para que ele faça a venda na linha de negócio? Porque muito do dinheiro para a compra de tecnologia está lá, está na linha de negócio e às vezes o CIO tem que ir lá pedir esse dinheiro. A pergunta é, você está suportando esse CIO para ele ir lá vender
uma nova funcionalidade na linha de negócio, então vale a pena pensar e refletir. E por último, né, algumas revendas nos responderam que não estão mudando porque não têm os skills necessários. E isso é algo que tem que ser endereçado, né? Tem que aproveitar, existem diversos webinars, como foi dito na abertura, né, vários treinamentos gratuitos para o ecossistema de canais, e tem que se manter atualizado. Isso é uma parte fundamental. Porque o que a gente está vendo é uma mudança cada vez mais intensa na contratação dos serviços. Dos 5,2 bilhões de contratos que estarão sendo renovados em 2016, a gente tem 500 num processo de outsourcing e, no fundo, só 10% desses contratos, eles não chegam a 10% na América Latina, os contratos que fazem utilização de algum serviço de cloud. Então, nós estamos vendo essa transformação acontecendo no mercado e, no fundo, a gente tem que pensar seriamente nisso. E para entender, para saber como endereçar isso, o parceiro tem que estar cada vez mais pensar como o cliente está pensando, né? Então, como pensa um CMO? Como pensa um gestor de marketing? E isso está disponível, né, no material para vocês. Quais são os principais desafios, as principais preocupações? Então, no caso do gestor de marketing, a prioridade dele hoje está na excelência operacional, ganho de produtividade, buscar expansão de mercado, e dentro das 3 maiores prioridades do gestor de marketing está o aspecto de Customer Experience. Então, cada gestor tem as suas prioridades e o parceiro tem que pensar da mesma forma que o cliente para poder atingi-lo. Quando a gente fala pelo lado de inovação, como eu já disse, inovação é importante, não é a invenção. Existem os aspectos aí de marketing que o parceiro precisa pensar, porque não é mais um marketing tradicional, hoje você precisa pensar no marketing digital. As atividades do parceiro não é só a revenda de serviços, mas oferta de serviços, serviços gerenciados e a criação de propriedade intelectual também pelo parceiro, para suportar os seus clientes. Em termos de competência, a competência tradicional que você tem hoje, ela vai ter que mudar para uma competência não tradicional. E o modelo de alianças, enquanto hoje você tem uma aliança com o fabricante, você precisa estar focado nas tuas capacidades. Dessa maneira, você tem que pensar em fazer colaboração com outros parceiros, porque você não vai ter a capacidade de fazer tudo o que está em demanda. Okay? E em termos de vantagem, você precisa pensar de outra maneira. Hoje você está numa zona de conforto e essa situação de vantagens no futuro ela vai ser transitória. Uma vantagem que você tem no momento X, no momento Y, ela pode deixar de ser uma vantagem. Então, novamente, eu insisto, enxergue como o seu cliente está tratando a inovação, e aqui a gente vê que as empresas, né, isso é uma entrevista que a gente fez com os gestores de TI, existe a preocupação, né, 22% busca aliança com fornecedores para desenvolver projetos inovadores. Então, o parceiro tem que se colocar também de uma maneira inovadora e suportar a inovação que o teu cliente espera de você. E a gente vê claramente pelas perguntas, né, aqui é uma pesquisa que a gente fez com parceiros de por que não decidiu, optou por não vender soluções de terceira plataforma, e você vê claramente a reatividade, né? Ou seja, precisamos refletir, né? Precisamos olhar para dentro de casa para ver quanto que a gente não está mudando por estar inserido numa região naquela famosa zona de conforto. E como é que eu saio disso? Eu preciso buscar novos conhecimentos, né? E novos conhecimentos para o parceiro passar a conhecer negócio, entender o negócio, quais são as prioridades do negócio. O negócio está buscando expansão geográfica,
Então, como eu, parceiro, vou me posicionar para suportar uma expansão geográfica? Isso é fundamental. Vou fazer uma parceria com um amigo que eu tenho no Sul para eu poder atender no Sudeste, ele atende no Sul e suportar esse cliente de uma maneira mais ampla. Então isso tudo tem que ser buscado. Então tem que conhecer o negócio e se preparar para acompanhar. Óbvio, tem que se manter atualizado na tecnologia. De novo, os fabricantes oferecem essa oportunidade. Vocês viram aí, vão receber uma agenda, já a oportunidade de se cadastrarem novas oportunidades de conhecer tecnologia. Vocês precisam conhecer os dados. A gente vê até aquela situação de uma empresa que está lá vendendo um sistema de analítico, né, trabalhando em casa com a planilha. Isso, né, você tem que saber entender as informações que você tem do teu cliente e principalmente conhecer o cliente. Como é que você conhece o cliente? Como é que você se antecipa ao seu cliente? É conhecendo o cliente dele. Então, tem que passar a ter cada vez mais foco. De novo, como você tem que entender do negócio do seu cliente, e você não vai poder entender de todos os negócios, você tem que se focar em alguns negócios e entender o cliente dele. Em termos de tecnologia, tem que estar aberto ao que vem pelo mercado. A IoT, por exemplo, é uma realidade que está mudando o cenário dos provedores de TI, toda a cadeia de valor. Isto não é uma moda, não é um negócio que veio para ficar. A gente vê na América Latina milhares de oportunidades, não é só em segmentos tradicionais, né? Aliás, até talvez menos nos segmentos tradicionais como finanças, que é o grande consumidor de TI, mas você vê, por exemplo, a área de retail, a área de manufatura, até turismo consumindo IoT. Lembrando, hoje a IoT, eu pessoalmente, Pietro, comprei um dispositivo, comprei sensores, comprei um processador, não sei se vocês conhecem, Arduino, é um computador para processar a IoT e eu paguei $2. Então, é uma realidade e que vai demandar na sequência um volume muito grande de Big Data, né, de processamento analítico, porque o ecossistema para IoT cresce cada vez mais. A indústria automobilística está investindo, só para dar alguns exemplos, de uma maneira muito intensa e requer que os vendedores estejam cada vez mais especializados. Tá? E aí, um ponto que é importante é, então, criar as vantagens competitivas. Como a IDC vê que os parceiros deveriam trabalhar para ter as vantagens competitivas? Lembrando, existem e vão entrar novos competidores. Estou começando até de baixo para cima. Existem empresas que estão surgindo, existe uma ameaça por aí, né? Do mesmo jeito que a gente fala que o Uber veio balançar os táxis, o Airbnb veio balançar a locação, existem novas revendas que estão surgindo, que elas não têm nenhuma amarração com os legados, ou seja, elas não têm aí o desafio de segurar uma coisa antiga e não trabalham em cima dos modelos tradicionais, eles não têm receitas históricas a proteger, e esses novos competidores vão começar a bater em vocês, né? Então, o que a gente vê como importante é não abra a porta para a concorrência por ter medo de inovar, por mudar de uma maneira superficial só para se convencer que mudou, ou proteger o seu status quo. Você realmente precisa buscar novas competências. Produtos conectados vão elevar as barreiras de entrada. Então, se você se mantiver adiante na curva de crescimento, de conhecimento, você vai estar à frente para oferecer novas soluções, porque essas novas soluções vão abrir barreiras para os outros competidores. Então, a especialização que você vai adquirir vai te permitir construir vantagens competitivas, as barreiras que essas novas soluções vão elevar vão te dar esse espaço, mas você não pode se acomodar.
Okay? Então, finalmente, resumindo, o que a gente quer dar de mensagens, o que a IDC recomenda para vocês como guia essencial é, ponto número 1, não coloque a sua companhia para fazer tudo sozinha. Vai ser impossível dentro desse novo mundo com a tecnologia sendo cada vez mais conectada. Então, se enfoque no que você sabe de melhor, se apoie nos especialistas, não pretenda controlar tudo. Busque parceria. Você tem uma parceria hoje com um grande fabricante, busque parceria com outros parceiros para oferecer para o teu cliente algo que vá ser uma nova solução. Criar, incorporar, gerenciar, usar informação de linha de negócio nos teus clientes serão fatores de diferenciação competitiva. Se a tua empresa hoje, se a tua revenda hoje não está preparada para tratar com linha de negócios, se prepare. No mínimo, você tem que estar pronto para falar de negócio com o CIO para que ele venda a solução dentro da corporação, porque cada vez mais é a linha de negócio que assina o cheque. E a modernização e integração das diversas aplicações e soluções é que são os elementos chaves e que vão levar à produtividade. Então, novas tecnologias como aplicação na nuvem, in-memory, que hoje ainda alguns veem como algo só para o contexto analítico, na realidade ele trabalha muito bem também no contexto transacional. Mobilidade, criação de propriedade intelectual, entenda aí propriedade intelectual, algo que você vai fazer de diferente, que vai te dar algo inovativo, que vai te dar um diferencial competitivo e vai permitir diversificar receitas. Okay? Então, bem resumidamente, esse é o que a gente recomenda, esse é o nosso guia essencial e essa era a mensagem que a gente queria transferir para vocês, ok? E a partir de agora eu vou devolver para a Bruna, para a Alejandra, para a Scarlett, para que elas deem continuidade. Obrigado. Você me escuta agora, Pietro? Tá melhor? Sim, agora o teu áudio está bom. Ai, que tá jóia, então. Gente, obrigada a todos. Obrigada a você, primeiramente, pela apresentação e pela disponibilidade. Obrigada a todos. Pessoal, eu vou colocar no chat o link para que vocês possam se registrar para os nossos próximos treinamentos online, tá? Como eu comentei com vocês, só que vocês não estavam ouvindo muito bem, então eu vou repetir. A gente vai ter 14 sessões esse ano, essa foi só a primeira delas. Tá, a gente abriu com o IDC, então depois vão ter vários temas, no Jam tem tudo explicando direitinho e os links para que vocês possam já se registrar nesses treinamentos. Essa apresentação também vai estar publicada no nosso Jam, tá? E para solicitar o acesso ao grupo, como eu disse, podem me enviar um e-mail, eu vou colocar de novo meu e-mail aí, caso vocês precisem desse acesso, tá? E a gente vai colocar agora uma pesquisa super rápida para que vocês respondam para a gente. Por favor, completem, tá? Porque assim a gente analisa e vê o quanto isso está sendo eficiente, o que vocês gostariam de mudar ou de acrescentar, enfim. É muito importante para nós a opinião de vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima. Bom final de semana e bom dia. Obrigadão, gente. Um abraço. Obrigado. Eu vou aproveitar, enquanto vocês estão respondendo as pesquisas, eu estou vendo que tem algumas perguntas que ficaram em aberto. Tem uma aqui, onde estão as principais oportunidades por vertical para os parceiros? Como falei, a gente tem um setor financeiro aqui no mercado brasileiro, falando particularmente do mercado brasileiro, a gente tem um setor financeiro muito forte, então é um mercado que não dá para ser desconsiderado, mas a gente tem grandes oportunidades aí em várias verticais. O mercado de varejo cresceu bastante,
A gente tem aí manufatura investindo por conta de otimização de processos. Então temos aí várias oportunidades nas verticais. A gente vê o segmento de saúde, não é só porque no Brasil a gente está aí com H1N1, Zika, dengue e chikungunya, mas o setor de saúde também está investindo. Então tem algumas verticais que devem investir, além naturalmente da atualização que todos têm. Todos os segmentos estão aplicando, ok? Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode aproveitar o chat. A gente tem mais um minutinho, acho que dá para fazer uma ou duas perguntas. Fiquem à vontade para perguntar, temos mais 2 minutos aí para perguntas. Quais são as habilidades que os parceiros devem ter na área da terceira plataforma? O importante é focar, né? O parceiro, como eu já disse, o parceiro não pode aí tentar abraçar tudo. O parceiro que tentar abraçar tudo vai sofrer, ele vai ter dificuldade. Então, o importante é definir o foco. Pode ser na área de mobilidade, pode ser em termos da terceira plataforma, pode ser em cloud, mas é importante ter um conhecimento de indústria, de alguma vertical, para poder ter o diálogo, ter o idioma dos clientes, né? Então, eu diria, o foco importante é indústria, conhecer indústria para poder ter a conversa cada vez mais intensa com linha de negócio. Odair, como a gente vê o mercado de Big Data para os próximos anos? É um mercado que vai crescer bastante, porém, devido à situação, falando especificamente de Brasil, devido à situação econômica que a gente se encontra, os projetos que vão vender são projetos de resultado de curto prazo, ou seja, aquele projeto tradicional, né? Um projeto tradicional de TI é um parto, leva sempre 9 meses, né? Aquele projeto tradicional ele vai demorar para seguir, ele vai ser um projeto que as empresas vão comprar projetos que consigam apresentar um retorno curto, e aí é importante o conhecimento do parceiro, de ter uma experiência, quer dizer, um projeto que você fez num determinado segmento, numa determinada indústria, aproveitar esse conhecimento e conseguir implantar num espaço de tempo muito mais curto. Então, por algum tempo, até que a situação econômica do Brasil se reverta, os projetos de Big Data serão projetos curtos, objetivos, de resultados mensuráveis. Esses é que vão alavancar os projetos de Big Data mais amplos, que cubram uma companhia inteira. Ok? Bom, pessoal, acho que esgotamos o tempo. As perguntas que tiverem disponíveis, a Bruna anota, ela pode me mandar e a gente responde depois para vocês por algum outro caminho, ok? Isso, então, novamente, Pietro, obrigado. o pessoal tem o e-mail, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar e aí eu falo com o Pietro, tá bom? Ok. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Para todos, um excelente final de semana. Obrigada, Pietro. Obrigada a todos. Um abraço, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.